Bom, vamos continuar? Terceiro bloco, ação de inventário e partilha. Né? Nós paramos nas primeiras declarações que devem ser prestadas, né, em até 20 dias após a assinatura e prestação do termo de compromisso. Então vamos lá. O que deve conter nessas primeiras declarações? Qualificação do decurso, quem ele era, números, formato, qualificação, CPF, tudo, endereço, né, o último domicílio, a qualificação dos herdeiros em grau de parentesco. Deixou tantos herdeiros, fulano, nascido em tal, casado com fulano de tal, qualificação dos herdeiros. Segundo, regime de bens, caso o decurso, né, fosse, né, casado, certo? Se ele era casado, tem que constar o regime dos bens. A relação completa e individualizada do espólio, dos bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação e dos bens alheios que nele forem encontrados. Olha só, relação completa de todos os bens, móveis, imóveis, dinheiro na conta, certo? Eventuais dívidas que tomar conhecimento, né? E daqueles bens que devem ser conferidos à colação e dos bens alheios que nele forem encontrados. O que são esses bens, né, que devem ser trazidos à colação? Muitas das vezes, herdeiros, né, já entram na posse de determinados bens, posse e propriedade, né, enquanto o pai tem vida. Isso é antecipação de herança, certo? Se seu pai doar um bem para o seu irmão, você que tem irmão aí agora, lá na época que seu pai morrer, você tem que trazer esse bem à colação. Para que serve essa colação? Para verificar se essa doação respeitou o limite da legítima. Legítima, vocês estudaram lá com a Analinha, é a parte que é possível, né, do herdeiro transferir para qualquer pessoa, 50%. Então, a colação serve para verificar se foi respeitado o quê? A legítima. Beleza? Então, esses são os elementos das primeiras declarações. Prestadas essas primeiras declarações, vai dar conhecimento dessa ação de inventário para os demais herdeiros. O que os herdeiros vão ter que fazer, gente? Eles vão ter nesse momento 15 dias para o quê? Para apontarem eventual incorreção, omissão nas primeiras declarações, né? Se opor à nomeação do inventariante ou ainda contestar a qualidade de um determinado irmão. Não é herdeiro, não. Não é herdeiro. Por que ele foi nomeado? Por que ele consta lá na certidão de óbito como herdeiro? Às vezes a pessoa que declara o óbito, né, erra lá na hora da certidão e isso dá um trabalho que você não sabe o tanto. Então, fiquem espertos. Eventual morte que tiver, vai uma pessoa que tenha ciência, desde o nome, sabe, o nome correto de cada herdeiro, porque senão tem que retificar a certidão de óbito para poder prosseguir o inventário. Beleza? Tranquilo? Então, cita essa galera todos os demais herdeiros, né? Caso tenha herdeiros que não sejam residentes, né, no foro do inventário, serão citados por edital, tá? Caso haja herdeiros que não residem, né, no foro do inventário, estes serão citados por edital. Vou voltar aqui na colação só para fazer uma observação. No prazo de eventual impugnação, esse prazo após a citação, né, o herdeiro, essa colação, gente, só repetindo que é importante, né, ele traz por termos autos ou por petição, né, ele vai se reportar aos bens que já recebeu, né, ou vamos supor que a pessoa recebeu isso há 20 anos atrás e já vendeu. Se não tiver o bem, ele vai ter que nominar, dar um valor para esse bem que ele recebeu, certo? Esse valor, lógico que pode ser contestado. Às vezes o cara fala, era só 10 mil, sendo que era 100 mil, certo? Então, né,
Essa colação é esse reporte ao bem já recebido, e se não tiver, conferir valor. Anota o artigo aí, 639, dá uma lida lá no 639, para a aula agora, lê o artigo. As aulas são mais curtas gravadas porque a gente não está fazendo a leitura dos artigos, tá? Então, lê o artigo agora, depois você continua a aula, beleza? Se o herdeiro não informar essa doação, esse bem recebido, ele é considerado sonegador, beleza? Ele é considerado sonegador, e aí o inventariante pode tomar as providências cabíveis para, né, caso esse patrimônio tenha que integrar parte do espólio, para poder reaver esse bem que deve compor o espólio ou o valor competente, caso tenha ultrapassado o que a gente falou, a legítima, beleza? Então, passamos para as primeiras declarações, fase das citações, eventual colação se houver. Próxima fase, avaliação dos bens. Supriu toda essa divergência, se houver, no tocante aos bens deixados pelo decurso, vai se passar a parte o quê? Da avaliação dos bens, que tem um propósito o quê? De determinar o monte que vai ser partilhado, né? Para se proceder o quê? O cálculo do imposto de transmissão causa mortes, o ITCD, que é a nível de Goiás, que é a mesma alíquota do ITCD, né? É imposto de transmissão causa mortes ou doação. Beleza, esse imposto é de competência estadual, fazenda pública estadual, que vai lá na Agenfa, leva a petição do inventário, leva os documentos dos bens e vai, né, um auditor fiscal vai se dirigir a esses bens para se proceder à avaliação, para se apurar a parte, né, o imposto que tem que se pagar, né, para a fazenda pública, né, em decorrência da morte do decurso. Apurou o imposto, pagou-se o imposto, passa para a próxima fase, que é a fase das últimas declarações. As últimas declarações nada mais é que seria aquele saneamento do processo, né? Vai pôr fim à fase do inventário de bens, né? E vai se apurar com extrema exatidão a realidade do acervo hereditário, certo? Vai ter lá as últimas declarações, vai ter os bens deixados novamente, foram avaliados em tantos mil, foi recolhido tal imposto, sobrando-se o valor X que vai ser devidamente partilhado. É isso, professor? Não, não é isso. Superada essa fase das últimas declarações, tem que se avaliar se o devedor, se o decujus deixou dívidas. Chegou a hora de pagar as dívidas, beleza? Sobrou quanto dinheiro? 500 mil. Tem quanto de dívida? Tem 50 mil. Então, chegou o momento de pagar as dívidas, certo? Olha só, observação. Até o momento da partilha, os credores podem habilitar nos autos do inventário, de forma incidental, igual aquele incidente lá de remoção do inventariante, para poder falar, ó, esse cara que morreu, ele me deixou 10 mil de dívida. Ó, esse cara que morreu, ele me deixou 100 mil de dívida. É lógico que vai ter comprovação, né, por meio de um título, né, dessas dívidas, certo? Só vai poder ser habilitado, né, as dívidas vencidas e exigíveis, tá? Por petição que será autuada em apenso, chama habilitação de crédito nos autos do inventário. Beleza? Então, se alguém morreu aí te devendo, o inventário está correndo lá, corre lá e habilita seu crédito. Beleza? Pagou-se essas dívidas, aí sim, passa-se para, né, a partilha, tá? A partilha é um evento consequente ao inventário, tá? É um evento consequente do inventário, certo? Ela não é uma parte da ação inventária. É um quê? É um procedimento que ocorrerá posteriormente à conclusão do inventário. Beleza? Tranquilo? Encerrou-se o inventário, passa-se a quê? Passa-se a partilha.
Como que se dá a partilha, gente? Primeiro, vai ter que ser feita uma petição, né? Uma petição com os pedidos de quinhões. Como assim, pedido de quinhões? Gente, pedido de quinhões é o pedido de cada parte dos herdeiros. Uma petição simples, deixou 100 mil, e deixou 5 herdeiros, cada herdeiro peticionará requerendo seus quinhões, 20 mil, 100 mil, 5, 20 mil, beleza? Pedido de quinhões, para a aula agora e lê lá o artigo 647. Leia o artigo 647, certo? Todo mundo pediu, por que esse pedido de quinhões? Olha só, vou fazer uma pausa aqui. Às vezes tem um bem que não é de fácil divisão. Uma terra que tem uma sede, que tem pasto, que tem área ruim, certo? Chegou uma hora, né, dessa galera entrar em acordo. Ou, se tiver em desacordo, o juiz vai resolver nesse momento agora como é que se dará a partilha. Se não tiver acordo, olha só, cada um é dono de tudo, certo? Cada um é dono de tudo. Esse é o problema. Então, feito esses pedidos de quinhões, vai ser elaborado um esboço de partilha, tá? O esboço de partilha deve ser elaborado de acordo com o artigo 651. Para a aula agora e ler o artigo 651. Beleza? Feito esse esboço de partilha, vai haver né, manifestação de interessados, para ver se é isso mesmo, se está tudo ok, todo mundo dando um ok. Olha só, observação, o Ministério Público, se for um daqueles casos, ele fala, às vezes não está se respeitando a cota parte do incapaz, beleza? Ele fala, ou a Fazenda Pública, no caso em que remaneçam dívidas, né, a título, às vezes, não foi pago o imposto, não, às vezes, né, deve-se IPTU, tá tudo ok, Fazenda Pública deu ok, fase final, julgamento da partilha, fase final, julgamento da partilha. Então a partilha ela se dá em 3 fases: pedido de quinhões, esboço da partilha, manifestação de eventuais interessados, Ministério Público e Fazenda Pública, 4 fases, né? E julgamento da partilha, artigo 654. Para aí agora, pausa e vai ler o artigo 654, julgamento da partilha. Pessoal, julgou a partilha. Acabei de falar lá no começo da aula. É elaborado um documento que se chama formal de partilha. É elaborado um documento que se chama formal de partilha. Esse formal de partilha é o documento que é pego pelos herdeiros, né, e levado a registro, né, nos órgãos competentes de cada bem. Beleza? Tranquilo? Mais 3 pontos sobre partilha. Primeiro ponto, sobre a partilha. Caso se descubra algum bem depois de ter concluído o inventário, depois de ter concluído a partilha, vai ter de ser realizado, não precisa fazer um inventário novamente não, gente. Vai ter que ser realizado uma sobrepartilha. É uma nova partilha, né, que se dá por qualquer motivo após a partilha quando aparecem outros bens do falecido. Às vezes descobre aquele bem que estava naquela casa de praia lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que, né, o cara tinha comprado para poder dar uma escondida de vez em quando, né, espairecida, e aí descobriu-se essa casa. Sobre a partilha, tá lá no artigo 669. Beleza? Tranquilo? Segundo ponto, antes da gente finalizar a aula, invalidação da partilha. Como assim, professor? Pode ser invalidada a partilha? Pode. E a forma que vai ser invalidada vai depender do tipo da partilha que foi feita. Lembra que a gente pode ter feito a partilha de forma extrajudicial, inventário extrajudicial, partilha extrajudicial.
Caso tenha sido feita, né, dessa forma amigável, deverá ser proposta uma ação anulatória dessa partilha. Professor, como assim? Quem vai anular a partilha? Lembra, do mesmo jeito que pode aparecer a casa, pode aparecer um herdeiro que entrou com reconhecimento, né, de paternidade, pós-mortem, fez o DNA, exumou, o cara é herdeiro. Vai ter que invalidar a partilha. Invalidar a partilha, né? Fazer uma nova partilha para ele poder pôr a mão no quinhão que é dele. Beleza? Tranquilo, né? Se a partilha tiver... essa invalidação está lá no artigo 657, parágrafo único. Leia o artigo agora, tá? Partilha judicial. Se a partilha tiver feita da forma judicial, como é que você anula, né, algo que foi decidido numa esfera judicial? Ação rescisória. Ação rescisória. Então, se a partilha tivesse dado de forma judicial, ação rescisória. Artigos 655 e artigo 966 do Código de Processo Civil. Leia esses dois artigos agora. Professor, por que você não está abrindo a tela aqui para poder mostrar os artigos? Para poder forçar você, igual você faz na aula, né, a pegar seu código, a pesquisar aí os artigos. Leia, será cobrado em prova. Beleza? Tranquilo? Professor, já ouvi falar de uma ação de petição de herança. E aí? Que ação que é essa? Gente, olha só. Essa ação de petição de herança, né, é justamente uma ação que pode ser movida pelo herdeiro para poder o quê? Peticionar o seu direito à herança, certo? É imprescritível, tá? Essa ação pode ser movida a qualquer momento, desde que se descubra, né? Professor, como assim? Vamos supor que o Gugu morreu, deixou a mulher grávida de 2 meses. O menino nasceu com vida lá daqui, né, 7 meses, contando que se tivesse morrido hoje, e já ter, vamos supor que já concluiu o inventário, já partilhou, já tudo. Depois que ele, né, tiver reconhecido a sua paternidade, ele pode, né, pode agir de 3 formas. Se tiver tido uma partilha amigável, ação anulatória. Se tiver tido uma partilha judicial, ação rescisória. E também dispõe da ação de petição de herança. Olha só. Por que eu estou falando da ação de petição de herança, sendo que eu falei das outras duas? Porque as outras duas têm prazo, tá? A ação anulatória, tá, tem o prazo previsto em lei. Salvo engano, é o prazo, deixa eu só confirmar aqui se é 2 ou 3 anos. Ação anulatória herdeiro, acho que, salvo engano, ela é... Só confirmar aqui para não passar a informação errada para vocês. Prazo está lá no Código Civil. Prazo para a propositura da ação varia conforme o fundamento de direito material. Tá, herdeiro preterido, ação anulatória, prazo prescricional. Um minutinho. Ação anulatória, prazo. Achei. O prazo, não achei.
colocar em inventário, você não acha, professor? Achei. Artigo 178, inciso 1. Prazo é de 4 anos, tá? Deixa eu só pesquisar esse artigo aqui, 178, Código Civil. Código Civil, só para verificar se é em todos os casos ou se é naquela mediante coação. Artigo 178, Código Civil. É de 4 anos o prazo decadencial para se pleitear a anulação do negócio jurídico. Ah, tá. Em caso de coação, do dia que ela cessar, em caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no dia que se realizou o negócio jurídico, no ato de incapaz, no dia que cessar a incapacidade. Beleza? Eu dei uma travada aqui porque há uma situação de anulação e eu estava confundindo que essa é quando ocorre uma transmissão de um ascendente para um descendente, né, sem obedecer a previsão legal de anuência de todos os herdeiros. Por exemplo, uma avó que doou para o filho, para o neto, né, e não houve a concordância dos filhos, né, no tocante, doou não, vendeu, certo? Vendeu ou doou também. Então o que acontece? Nesse caso aí, o prazo para se anular esse negócio é um prazo menor, tá? É de 2 anos, beleza? Tranquilo? Então, nessa ação anulatória que eu falei do Código de Processo Civil, 4 anos, certo? A ação rescisória, ação anulatória, inventários extrajudiciais, partilha, anular a partilha extrajudicial. Partilha judicial, ação rescisória, 2 anos. E a ação de petição de herança, professor? A ação de petição de herança, gente, o prazo é imprescritível. Beleza? Para finalizar, observação: partilha e sucessão do nascituro. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe couber será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Acabei de falar do nascituro, reserva-se a parte dele em juízo, né, até o seu nascimento com vida. Beleza? Muito obrigado. Quaisquer dúvidas, vocês deverão enviar para o fórum aula 9 lá no AVA, certo? Ou via WhatsApp ou e-mail para mim, e eu estou à disposição. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima.